A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane, através do Ministério Profetizando Vida, e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra de Deus, que se encontra no livro de Levíticos, capítulo 6, o seu versículo 12 e 13, que nos diz assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Louvado seja Deus. Uma palavra tão gloriosa, e hoje nós trazendo esta palavra para as nossas vidas, que eu e você possamos nos posicionar como sacerdote, que acende a lenha todas as manhãs, para que o fogo possa ser constante, para que a oferta possa ser colocada sobre o altar. Esta oferta possa ser aceita, recebida por Deus. Que assim seja a nossa vida, que toda manhã possamos nos posicionar diante de Deus, buscando a presença do Espírito Santo como a chama, o fogo ardente que não pode se apagar. Esta presença gloriosa de Deus, ela tem que estar sobre a minha vida e sobre a tua vida todos os dias. E ao nos levantar, precisamos dizer obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado pela tua misericórdia, pela minha família, por tudo quanto o Senhor tem me proporcionado. Senhor, venha aquecer a minha vida, venha me encher da tua presença. Eu me posiciono diante do Senhor, aleluia, e que minha oferta ela possa ser aceita diante da tua presença como uma oferta agradável. Que a minha oração ela chegue diante do Senhor como um cheiro suave, um perfume suave até as tuas narinas. Que a minha voz seja ouvida pelo Senhor aí no céu. E que o Senhor, por misericórdia, possa responder o meu clamor. Que a chama da tua presença, o Espírito Santo, jamais se aparte de mim, pois os meus lábios te bendirão. A minha vida será para louvor e glória do teu nome, Senhor. Tira de mim, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada. Purifica a minha mente, purifica os meus lábios, purifica o meu coração, purifica os meus olhos, os meus ouvidos, purifica as minhas vestes, Senhor. Que eu seja limpo, que eu seja purificado, que eu seja totalmente transformado pelo poder da tua presença. Quando a oferta está sobre o altar, o fogo começa a consumir e nós vemos aquela fumaça subindo. Que assim, aleluia, a presença do Espírito Santo, o fogo que tem que arder em nós, aleluia, esta chama que não pode cessar, que venha estar sobre a nossa vida e que todo pecado seja agora destruído. Que tudo que há em nós que não bendiga o santo nome do Senhor seja agora consumido, seja agora neutralizado. E que a presença do Senhor em nossa vida possa ser tão constante, amados irmãos, que jamais o fogo venha se apagar, que jamais a nossa comunhão com Deus ela venha se esfriar, mas que os nossos pés eles possam caminhar sempre pelos caminhos que Deus tem para nós. Que os nossos pés não vacilem na caminhada. Nós precisamos a cada amanhecer prepararmos o nosso altar. Precisamos todos os dias ao amanhecer ofertarmos a Deus o nosso melhor. Nós temos como experiência que quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus em oração e começamos a ofertar a Deus jejum, louvores, consagramos a nossa vida, tiramos um momento para meditar na palavra de Deus, nós começamos a ficar tão cheios da presença de Deus que nós começamos a ter sensibilidade a ouvir Deus falar conosco.
Em detalhes que antigamente você dizia, será que é Deus? Você consegue entender que é Deus falando com você. Quanto mais temos comunhão com Deus, quanto mais nos posicionamos para ofertar a Deus a nossa vida, para nos apresentarmos a Ele como servos que não quer estar na presença dele só quando tudo está difícil, mas em todos os momentos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos agraciados pela sua presença. Mais o Espírito Santo, aleluia, está presente em nós. E como eu creio que Jesus se alegra ao ver o seu filho e a sua filha caminhando, homens e mulheres, a qual foram escolhidos, porque quando o seu sangue foi derramado, quando ele foi pregado naquela cruz, por amor à minha e à tua vida, o desejo do coração de Deus era que todos os seus filhos se posicionassem diante dele e buscassem a ele como um único Senhor. Jesus sofreu e Deus viu seu filho sofrer. E ele permitiu tudo isso. Então, quando nós, que estamos aqui nesta terra, cheia de pecados, impurezas, tantas coisas que podem nos afastar de Deus, mas quando nós começamos a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus e começamos a reparar o nosso altar, começamos a colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa vida em ordem, colocar a nossa vida espiritual também em ordem, para receber a presença de Deus, tudo começa a mudar. Deus se alegra, Deus começa a nos fortalecer. Deus envia a providência que você necessita. Deus realiza um milagre que aos teus olhos parecia impossível. Então que nesta manhã, louvado seja Deus, nesta tarde ou noite, eu não sei o momento que você vai estar ouvindo este áudio, mas que a presença do Espírito Santo seja tão constante na tua vida, que possa ser como um fogo que não se apaga, mas que está constante sobre o altar. Que a presença de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa ser constante em nossa vida. Que a chama do Espírito Santo ela não venha se apagar, mas que ela esteja acesa. Que você possa cada dia colocar a lenha, aleluia, sobre o altar. Que você venha preparar a lenha, a oração. Que você venha preparar o seu louvor. Vai preparando a tua vida. Vai preparando ali tudo que é necessário para que o fogo possa estar aceso todos os dias. Se afasta daquilo que apaga o fogo. Se afasta daquilo que pode abafar o fogo e em vez de ter uma labareda, sair só fumaça. Tem pessoas que apenas é fumaça, mas a fumaça, ela vem e vai embora. O vento leva a fumaça embora, mas o fogo ele está ali, constante. E o fogo ele vai se espalhando. À medida que você é cheia do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, pessoas que se aproximam de você também se tornam cheias do Espírito Santo, porque eles sentem em você a presença de Deus, eles veem em você a presença de Deus, e eles também querem ser assim. Então eles também começam a buscar. Eles também começam a reparar o altar, eles também começam a preparar a sua lenha, preparar a sua oferta, preparar o seu holocausto e dizer, eis-me aqui, Senhor, como oferta diante do teu altar. Eu me posiciono, pois eu quero ser cheia, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero poder ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos, usa-me, Senhor. Usa-me através da palavra, através do louvor. Faz da minha vida conforme a tua vontade. Então que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que as pessoas que estão do nosso lado também sejam impactadas pela presença do Espírito Santo. Um bom servo de Deus, ele produz bons frutos. E os frutos que nós produzimos
são almas que se posicionam a querer ser também um instrumento na mão de Deus. Eu e você, como servos de Deus, devemos ensinar os nossos irmãos em Cristo, a buscar mais e mais a presença de Deus enquanto há tempo. A própria palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque haverá dias que muitos correrão de um lado para o outro buscando, mas já será tarde. Então, todas as vezes que nós nos lembramos dessa situação, nos lembramos das virgens, aonde 5 tinham a chama acesa, lamparina preparada, vida no altar, mas 5 não se prepararam. 5 estavam com as suas botijas secando, não prepararam a sua vida constantemente, não se prepararam para a caminhada. Esqueceram-se que poderiam vir momentos difíceis ou algum imprevisto. Quantas pessoas estão caminhando na presença de Deus só por caminhar? Quantas pessoas estão, aleluia, na presença de Deus, mas não se deram conta que uma vida com Deus, para que a chama possa arder continuamente sobre o altar, é necessário preparação. É necessário oração, porque senão a oração não há presença. Vemos, aleluia, homens de Deus, mulheres de Deus dentro da Bíblia. Nos seus momentos de provação, eles clamam ao Senhor e Deus os socorre, porque houve clamor, houve busca. Se não buscarmos ao Senhor, se não prepararmos o altar para a adoração, não haverá presença. Elias, quando reparou o altar, Deus recebeu. E fogo do céu desceu e aquela oferta foi recebida. E os profetas de Baal viram que Deus era na vida de Elias. Assim, louvado seja Deus, muitos que estão ao nosso lado precisam também ver que Deus é comigo e com você, que a presença de Deus está sobre a nossa vida. Presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher não é só pular, bater palmas. É muito mais além de tudo isso. Eu sou pentecostal. Aceitei o Senhor Jesus há quase 30 anos, na Assembleia de Deus. Nessa caminhada, Deus me proporcionou grandes oportunidades de buscá-lo. Mas o meu primeiro pastor, que eu guardo até hoje com carinho no meu coração, o pastor Roque, ele nos ensinou como a buscar verdadeiramente a Deus. A olhar só para Jesus. Foram poucos meses que eu tive a oportunidade de estar na igreja onde ele era o nosso pastor, porque logo nos mudamos para outra cidade. Mas aquele momento, aqueles meses que tivemos a oportunidade de estar ali, como nós fomos ensinados, como nós fomos discipulados por um homem de Deus, que já vai fazer quase 30 anos, e eu ainda me lembro do jeito que ele nos ensinou. Se tiver microfone, louve, se não tiver, louve do mesmo jeito. Porque a nossa adoração, ela não vem porque nós estamos com o microfone na mão, mas a verdadeira adoração, ela sai de dentro do nosso coração. Naquela época eu não entendia, mas ele já estava nos ensinando que a verdadeira adoração, ela vem quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando a chama, ela está ardente, aleluia. Quando o fogo está ali continuamente sobre o altar e você não olha as dificuldades, você não olha para as lutas, você não olha para a perseguição, você não olha para a enfermidade, mas o teu alvo é Cristo, o teu objetivo é prosseguir e ganhar vidas para Jesus. Ao decorrer dos anos, nós estamos observando que o verdadeiro evangelho ele está se perdendo.
pois muitos estão mudando os seus costumes, a sua maneira de pensar, a forma de agir, como se comportar. Mas Jesus, ele não mudou, igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Espírito Santo, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, e será eternamente. Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Somos nós que estamos mudando. Somos nós que por muitas vezes estamos permitindo o fogo se apagar. Somos nós que por muitas vezes nossos próprios conceitos e posicionamentos estamos afastando de nós a presença de Deus. E aí o fogo vai se apagando, vai sobrando só a cinza. E a cinza ela vai abafando ali ao fogo. Quantas vezes as lutas, a murmuração, tantas coisas abafam o fogo, nos afasta da presença de Deus. Deixa sobre o nosso altar apenas cinza. Deixa sobre o nosso altar simplesmente só a sujeira. Temos aparência por fora. Quem nos olha muitas vezes nem sabe como está lá dentro. Mas o altar já não está mais com aquela chama constante. Está cheio de cinza. Mas eu quero crer que hoje, eu quero crer que neste dia a presença de Deus ela vai tomar a minha vida e a tua vida de uma maneira tão linda e tão gloriosa, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, oh, rebaixo, idaramanagaçou, delebrasterianda, alamanchobre, calamancherianda, rabassai. Este Espírito Santo glorioso, que é o nosso amigo, ele soprará e a cinza será removida de sobre o altar. E o fogo tornará a ser aquecido. Você voltará a ser como antes, uma nova versão da tua vida, uma nova trajetória, um novo homem, uma nova mulher em Cristo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor. Quem sabe no meio da caminhada você desistiu, você parou de orar, você praticou coisas que o Espírito Santo se afastou de você. E você por muitas vezes diz, como eu vou reparar o altar agora? Como eu vou ofertar algo ao Senhor se eu estou impuro? Mas o Senhor diz, eu sou o Deus que te purifico, eu sou o Deus que te renovo, eu sou o Deus que te fortaleço. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor, que eu te socorro. Eu vou até o teu encontro. Eu te sustento, eu te levanto. Eu te ajudo, assim diz o Senhor pela sua palavra. Então, queres hoje ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Queres hoje ser cheia do Espírito Santo, minha irmã? Você, jovem, criança, querem ser cheios do Espírito Santo? Querem ser batizados no Espírito Santo? Querem ser renovados? Querem receber os dons espirituais? Declare ao Senhor hoje, eu quero, Senhor. Declare ao Senhor hoje, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim um vaso nas tuas mãos, faz de mim um instrumento nas tuas mãos, porque eu me posiciono. Usa-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, que a chama venha arder constantemente sobre o altar e esta não venha se apagar, e que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para fazer a tua vontade. Hoje você será alcançado pela misericórdia do Senhor. Pode marcar o dia de hoje. Pode deixar aí na tua agenda marcado, no teu caderno. Pode deixar marcado, porque o dia de hoje fica, aleluia, registrado na terra e no céu. O dia que o Senhor vem com poder e grande glória, e assim como soprou
Dos quatro cantos o vento sobre o vale de ossos secos. Hoje a presença do Espírito Santo de Deus vai soprar. E Deus vai levantar os seus vasos. Deus vai levantar o seu exército. Deus vai aquecer, Deus vai transformar, Deus vai agir. E todo impedimento está caindo, está sendo destruído, neutralizado. Porque quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi o Senhor. E a obra que Ele inicia, Ele aperfeiçoa. Então te posiciona, aleluia, e deixa o Espírito Santo inundar todo o teu ser. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Guarda esta palavra no teu coração. Amém?